Tudo bem por aí? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Tá? Dá um joinha aqui, só para eu saber que tá tudo certo. Maravilha! Tá todo mundo animado para saber das fofocas boas que a gente tem aqui? Porque, ó, meu frango, meu telefone aqui já tá doido para saber tudo que a doutora Lud vai contar. Quem estava na convenção com a gente, a convenção Movimento, já está por dentro de algumas coisas. Quem não estava, está até coçando, né, para saber o que aconteceu, mas eu te garanto que ninguém sabe de tudo que a doutora Lud vai contar aqui. Até a gente, né, Célia, está curiosa, a gente conversou com ela ali, mas ela ficou segurando as sete chaves para destrinchar todos esses lançamentos que vem trazer para a gente hoje aqui. Mas eu vou começar, gente, vou começar me apresentando, né? Eu sou Ana Paula de Murphy, sou formada em psicologia, sou terapeuta, também sou aromaterapeuta, e hoje eu tô com duas companheiras aqui, gente. Vocês não fazem ideia do que essas mulheres são, da potência que essas mulheres são. E elas vão contar para a gente hoje um pouco mais sobre os lançamentos que a gente trouxe. Então, eu vou convidar primeiro a Célia Ico, nossa dentista maravilhosa, que entende tudo da nossa. Tirei aqui de perto, da nossa pasta de dente On Guard, para falar primeiro sobre essa maravilha aqui, ó. Quem já tem? Quem já tem? E depois a nossa Dr. Google Barça, maravilhosa, para falar, para contar para a gente. Vem para cá, Célia. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu vou me apresentar também. Eu sou a Célia Ico, cirurgiã dentista, especialista em endodontia, que é a parte de canal. Especializei aqui em Piracicaba, na Unicamp, e vou contar um pouquinho para vocês sobre a pasta de dente On Guard. Pasta de dente On Guard, na verdade, ela já está no sistema há bastante tempo, na versão de tubo, na versão maior, né? Eu vou colocar aqui, pedir licença para compartilhar a tela com vocês. Então, a gente tem, e agora veio o lançamento, né, da versão menorzinha. Então, vamos lá. Compartilhando aqui. Aqui, então, a nossa novidade, para quem não tem, para quem já tem, eu já tenho aqui em primeiríssima mão, eu, Ana Paula, temos a pasta de dente On Guard miniatura. Vamos lá ver o que essa pasta traz de novidade para a gente. O creme dental On Guard, ele é inovador, porque ele não tem flúor, ele traz vários princípios ativos que eles ajudam não só a limpar, também a diminuir as cáries e também reduzir as manchas, a clarear os dentes, com agentes muito suaves. A do Terra, eles têm um quadro de cientistas que eles pesquisam muito para trazer os melhores benefícios para a gente. Então, eu vou destrinchar um pouquinho com vocês sobre os óleos essenciais que compõem essa pasta de dente, tá? Então, eles têm o On Guard, né? Lógico que é a base, mas também eles colocaram alguns outros, os outros óleos que vão auxiliar no combate às cáries, com propriedades antissépticas, antimicrobianas e também alguns componentes para dar um clareamento suave aos dentes e remineralizar os dentes também, que eu vou explicar para vocês o que é isso. Vamos lá. Aqui é a pasta normal que já tem no sistema, né? A pasta On Guard de 120 gramas, que a gente já conhece.
O On Guard é um mix de óleos essenciais que é composto por cinnamon bark, que é a casca de canela, clove, que é o cravo, o wild orange, laranja selvagem e o alecrim. Além disso, foi colocado nessa fórmula a mirra, o wintergreen, o peppermint e o eucalipto. O On Guard, ele é um mix de óleos que é composto por esses, principalmente esses quatro óleos, né? O cravo, ele é principalmente composto por eugenol. Quem já foi no dentista, né, e sentiu aquele cheirinho característico, é o cheiro do eugenol. Só que o eugenol que a gente usa no consultório, ele é sintético, tá? Então eles pesquisaram e viram que o eugenol tinha muitas propriedades, como uma propriedade anestésica, analgésica, anti-inflamatória, antisséptica, e eles sintetizaram esse eugenol para que a gente, dentista, usasse na nossa prática diária. Se algum dentista chegar para vocês e falar assim, ah, será que óleos essenciais funcionam, etc., vocês perguntem para ele sobre o eugenol. Fala, doutor, o senhor usa eugenol? Obviamente, ele vai falar que sim, porque muitos produtos que a gente usa têm eugenol na composição, tá? E aí vocês podem falar, então, existe o eugenol é vindo do óleo de cravo, que é um óleo essencial, não é mesmo? Temos também a casca de canela, que é o cinnamon bark, que a composição dele também tem um pouco de eugenol, mas principalmente o cinnamaldeído. Tanto o cravo quanto a canela, eles são anti-inflamatórios, antissépticos, e a canela também, além de tudo, é antioxidante. Ela tem outras funções além disso. Ela pode ser também relaxante da parede dos vasos, e é por isso que a gente contraindica para gestantes, tá? Aqui eu estou falando muito mais ligado à parte dental, mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão, e também com hipertensos. O rosemary, que é o alecrim, ele está aqui nessa fórmula, porque ele também é antibacteriano, anti-inflamatório, antisséptico. Vocês vão ver que vários componentes eles escolheram por ter essa propriedade de ser antisséptico, de ser anti-inflamatório, de ser analgésico. Só que eles tiveram tanto cuidado de escolher é, óleos que fossem assim, muito, um sabor muito gostoso, né? Então você vai pôr na boca, então você vai sentir uma refrescância, você vai sentir um sabor, né? Então, assim, tudo foi cuidadosamente pensado para que a gente tivesse a melhor experiência, não só em questão de saúde, mas também em questão de sabor, né? E com isso, a gente tem também aqui o Wild Orange dentro do On Guard, que ele tem uma propriedade muito interessante de ser queratolítico, ou seja, ele ajuda na remoção de células mortas e com isso também ajuda a ser um cicatrizante. Os outros componentes que tem na fórmula e que foram muito bem colocados é a mirra, que já é utilizada desde os tempos antigos. Desde os tempos dos egípcios, a mirra já é utilizada. Inclusive, a mirra foi um dos presentes que Jesus recebeu, além do nosso querido olíbano, que todo mundo ama. Tem propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, antioxidantes e cicatrizantes. Antigamente era muito usado também, dizem, né, que as rainhas egípcias, elas usavam muito para pele, para rejuvenescimento de pele. Então, a gente usa muito em blends de pele, né? É um óleo muito rico, um óleo muito poderoso. O wintergreen, ele vem de um arbusto, que vem de umas florestas de conífero.
essa Gaultéria fragrante, eu nem sei falar direito esse nome tão complicado, enfim. E a propriedade, desculpa, o principal componente é o salicilato de metila. Quem aí já usou salompas? Salompas, o componente principal do salompas é salicilato de metila. Então, ele tem um efeito muito analgésico, ele tem um efeito antiespasmódico, anti-inflamatório. Ele é um dos componentes do nosso queridíssimo Deep Blue, né? Ele tá lá dentro do Deep Blue, junto com Peppermint e outros. E ele também foi colocado aqui na nossa pasta On Guard. Peppermint, que, além de tudo, vai trazer uma refrescância. Então, ele tem todas essas propriedades também anti-inflamatórias, antissépticas, antibacterianas, mas vai trazer a refrescância da pasta de dente que a gente gosta. E também o eucalipto vai servir para isso. Eu busquei um pouquinho de alguns outros componentes no PubMed, mas, por exemplo, o xilitol, ele é muito conhecido dos dentistas já, tá? Se vocês falarem para algum dentista sobre o xilitol, eles já vão saber. Mas eu trouxe para vocês, só para vocês saberem, eu coloquei aqui cárie e xilitol. Vocês vão ver que tem 685 resultados, então ele é muito estudado. O xilitol, ele adoça, né? Ele é um adoçante, então ele vai melhorar o sabor, além de manter os dentes saudáveis, porque ele é antimicrobiano, ele inibe o crescimento do Streptococcus mutans, que é a bactéria mais presente dentro da boca e que causa a cárie. Não é só ela, tem vários outros que causam a cárie, mas ela é de maior prevalência. A hidroxiapatita é um componente que forma o esmalte, ele é um dos componentes do nosso esmalte. E os estudos mostram, também trouxe aqui para vocês um hidroxiapatita de cálcio em questão de remineralização do esmalte. O que é remineralização do esmalte? Quando a gente toma alguma coisa ácida, a gente perde componentes minerais e aí ajuda a formação de cárie. Então, quando você come algo ácido, ou então você come açúcar, que depois vai se transformar em ácido, a probabilidade de ter cárie aumenta. E com isso, se a gente usar algo que ajude a remineralizar, nós vamos diminuir a incidência de cárie. Hoje em dia, o que nós usamos para ajudar a remineralizar o dente? A gente usa o flúor. Só que o flúor tem sido estudado como um componente que está fazendo muita toxicidade no nosso organismo, tanto para a parte de tireoide quanto para a parte da glândula pineal. Então, muitas pessoas não querem mais usar o flúor, fora que o flúor é um elemento químico tóxico, né? Então, assim, para as crianças, nós não indicamos pasta de dente com flúor. E o que usar no lugar? A gente tem que usar algo que não tenha flúor. Então, os cientistas do Terra, eles fizeram uma pasta de dente, pesquisaram todos os componentes os melhores podiam ser colocados dentro da pasta de dente. Então, eles colocaram a hidroxiapatita por causa de tantas pesquisas que já estão sendo feitas. A sílica hidratada. Se você falar para algum dentista, e tem sílica na pasta de dente, o dentista já vai arrepiar os cabelos. Por quê? Porque normalmente a sílica é um componente muito abrasivo. O que é uma sílica? A sílica vem de areia, tá? É realmente tipo uma areia. Só que a sílica, quando ela é micronizada e hidratada, aqui tem um estudo que fala sobre essa questão da abrasividade
do componente de acílica hidratada. Quando ela é hidratada, ela diminui muito a abrasão, então ela fica muito mais suave. Então a gente tem algo que realmente vai fazer uma microabrasão, ajudando no clareamento dos dentes, só que ao mesmo tempo a gente tem a hidroxiapatita que vai ajudar a remineralizar. Então, a gente tem um equilíbrio dos componentes. A gente vai ter o efeito clareador, mas ao mesmo tempo o efeito remineralizador. E aqui a gente tem então a nova pasta On Guard, que está acondicionada em 5 bisnaguinhas de 4 gramas para você colocar tanto na sua bolsa de viagem, quanto você dá de presente, quanto também para você dar de amostra para aquele seu dentista que acha que óleos essenciais é só um cheirinho, tá? Então, essa é a minha apresentação de hoje. Obrigada. Aqui vocês podem ter mais informações, anotem cursosdoterra.com. Eu assisti a apresentação deles, é fantástica. Tem a gravação da aula que a gente teve lá no congresso, na convenção, aliás. Então vocês podem pegar mais informações ali. Agora eu vou chamar a doutora Ludmila para dar sequência na nossa apresentação, ela que sabe tudo e estudou muito sobre os novos lançamentos. Conta pra gente, doutora, quais são as novidades? Abafa, gente, que eu tô assim, ó. Que delícia, que delícia. Quem tava lá e ficou assim, doido para chegar logo, né? Pra gente receber logo essas coisas maravilhosas, maravilhosas. Porque são realmente, gente, cada vez que a gente recebe notícias boas, eu já fico, né? Ai, eu já fico assim, né? Eu fico lá de nerd da casa, anotando tudo, né? Feito uma maluca, porque são só coisas boas e são sempre banhos de presentes que a gente recebe. Então, talvez eu extrapole um pouquinho aqui, porque é muita coisa, tá? Então, já peço licença e vamos lá, gente. Canetinhas aí, tudo para anotar? Tudo para anotar? A cara do homem é a melhor. Então vamos lá, gente. Inverno chegou e a gente tem coisas boas no ar, né? Tem muito cheiro de flores, tem muito cheiro de amor. E o que a gente precisa é isso, né? Então vamos passear por campos de flores e por muitas coisas boas que chegaram. Então a gente tem três lançamentos que são simplesmente fantásticos, fantásticos, fabulosos, não podiam deixar de ser, né? A gente sempre se surpreende positivamente e cada vez mais. Correct X é algo assim que me deixou mais do que de queixo caído. Eu fui ler um pouquinho a respeito do que ele tem em si. Então ele é um sérum, tá? Ele não é uma pomada, é um sérum que tem uma textura que espalha muito fácil, muito, muito, muito fácil mesmo, absorve rápido e as explicações para o efeito dele a gente vai ver agora. O que que ele tem? Não podia deixar de ter, né? Olíbano. Por quê? O olíbano tem uma ação anti-inflamatória, cicatrizante fantástica, analgésico. Então, machucou, a gente vai sentir que machucou, dói, né? Então, ele já vai lá e já tira a dor, tá? E antidegenerativa, o que que significa isso? Tem algum estímulo que pode fazer aquelas células mudarem de característica? Por exemplo, aquelas cicatrizes hipertróficas, que a gente chama de queloides, o olíbano vai impedir esse sinal para formar os queloides. Então, ele impede a degeneração daquele tecido, tá? Olíbano, maravilhoso. Sempre viva, tá? O Helichrysum.
Maravilhoso. Ele é fibrinolítica, então ele não deixa formar aquela secreção esbranquiçada que impede a cicatrização. Não estou falando de secreção purulenta. Eu estou falando de uma secreçãozinha branquinha que impede, são traves de fibrina que vão impedir a formação do tecido de cicatrização, tá? Também tem uma ação de analgesia, também tem ação anti-inflamatória e cicatrizante. Além disso, ela ela faz uma ação de evitar a formação de coágulos, tá? Anticoagulante. Então, para quem tem uma doença de coagulação, uma discrasia sanguínea, não na quantidade que tem, provavelmente, de fazer ficar sangrando, mas de diminuir os hematomas. Então, ela faz absorver mais rápido os hematomas. A melaleuca, o nosso antibichos maravilhoso, né? Tem uma ação anti-infecciosa super potente, então diminui fungo, bactéria e vírus ali no local. Tem uma ação imunomoduladora. O que que significa isso? Uma imunidade que é em excesso, hiperestimulada, então das doenças autoimunes, ela traz para o ponto certo. E uma imunidade muito fraca, ela traz para o ponto certo. Então ela modula. Se tá de menos, traz para o meio, se tá de mais, traz para o meio, tá? Também uma ação analgésica, então percebe que até agora os três que eu falei diminuem o processo doloroso e anti-inflamatória. Os três diminuem o processo inflamatório. Então aquele edema que se forma aqui já reduz. E a lesão, ao invés de ficar aquela boca aberta, por causa do edema, já fica. Então, um corte, por exemplo, que ficaria aqui, ele já volta. A borda de cá, com a borda de cá, já fica mais fácil de atingir o seu local de cicatrização. Cedro, tá? O cedarwood, que a gente gosta porque, além da questão psíquica de trazer para o centro, de aprofundar a nossa qualidade de sono, de melhorar as nossas ondas cerebrais para a gente ter mais tranquilidade, ele clareia a pele, ele vai estimular uma melhor circulação sanguínea naquele local para levar nutrientes que vão fazer chegar às células de cicatrização ali. Melhora a cicatrização e ele é um regenerador. Então, eu tive lesão um pouco mais profunda, que até os meus vasos ficaram comprometidos ali, por isso que sangra demais, porque se não tiver lesão de vasos ali, não vai sangrar. Então, ele regenera também esses capilares e esses vasos que podem ter sido acometidos. A lavanda verdadeira, porque a gente tem outro produto que tem outro tipo de lavanda aqui, que tem ação cicatrizante, que já é, todo mundo sabe o poder de cicatrização dela, tem um poder anti-inflamatório, antálgico, então analgésico também, e anti-infeccioso de baixo espectro, mais tem. O bisabolol, que a gente conhece, o alfa-bisabolol de um monte de cremes dermatológicos, né? Mas o bisabolol é uma molécula que já existe em alguns óleos essenciais, como por exemplo a camomila romana, como por exemplo a própria Sempre Viva. Então tem algumas flores que têm já o bisabolol entre os seus componentes de moléculas bioativas, tá? Então, em alguns óleos ele já existe e tem uma ação anti-inflamatória muito potente, por isso que na dermatologia ele é tão conhecido. Então, ele vai bloquear o desenvolvimento de uma cascata inflamatória de ação externa. Por isso que ele é tão usado em cremes e produtos de ordem dermatológica. E ele é super antioxidante. Então, o que que ele faz? Combate radicais livres. Gente, esse sérum tá simplesmente divino, divino. Tem também o óleo de semente da jojoba, que é rico em vitaminas de ação antioxidante e regeneradora, que é a vitamina A e a vitamina E, que a gente vê também em muitos produtos dermatológicos, e minerais antioxidantes, que vão combater o excesso de radicais livres liberados pelo dano dermatológico, então por aquele processo de degeneração da pele que aconteceu no próprio mecanismo traumático. Então, o cobre e o zinco, que são o cobre e o zinco aqui, né? Troquei aqui na ordem, que acontecem, que vão proteger
aquela estrutura. Tem uma ação emoliente. O que que significa isso? Amolece um pouquinho a pele, porque segura a hidratação, então deixa a pele mais macia. Jojoba é tudo de bom. E também o Philodendron amurense, que é essa plantinha aqui, que é uma das 50 ervas mais usadas na fitoterapia chinesa, tá? Aqui da medicina tradicional chinesa, que é um analgésico muito, muito potente. É um antioxidante também, combate radicais livres, também muito potente. Eu deixei esses três asterísticos ali, porque ele tem uma ação que ele é a origem, é a planta originária de uma substância que agora está muito em moda, que muita gente aqui talvez já tenha ouvido falar, que chama berberina. A berberina é uma substância que tem uma ação de modular níveis glicêmicos importantes e ajuda no controle de peso. Então, é essa plantinha maravilhosa aí. Até aqui, tudo bem? Canetas, canetas trabalharam bastante? Deixa eu ver as carinhas. Agora a gente vai para um que eu ganhei aqui, uma amostrinha, e eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz porque o cheiro desse body splash, a gente olha ali pelo nome dele, a gente acha que tem só lavanda, mas o tanto de coisa boa que tem nele, gente, o tanto de coisa boa que tem nesse cara, olha. E o que eu achei mais legal é que ele é livre de tudo que não presta. Tudo que não presta. Então, até criança pode usar. Ai, coisa boa, quer deixar a criança perfumada, né? Esse povo que tem mania de achar que criança precisa de perfume, até criança pode usar. Oh, coisa boa, que bênção. Então, vamos lá para os campos de lavanda, né? É um body splash, então isso significa que ele é hidrolato, tá? Quando a gente faz a destilação dos óleos, tem a água perfumada, né? Tem a água que sobra com um pouquinho de óleo essencial, muito pouca quantidade, que fica ali o vaporzinho. Então, vem daí, tá? Body Splash. Tem a lavanda verdadeira, tá? Que combate o estresse, a ansiedade, as dificuldades com sono. Tem o potencial ali de cicatrizar feridas também e as distonias nervosas. O que que é isso? Quando a gente tem um processo de ansiedade, de nervosismo, de angústia, e que começa aquela falta de ar, sabe? Da síndrome de pânico, da crise de ansiedade. Aqui, ó, isso são as distonias nervosas. O cedro da Virgínia não é a mesma coisa que o cedarwood. É uma outra planta, também da família dos cedros, também da família dos pinheiros, mas é uma espécie de zimbro, tá? E aí ele tem uma ação descongestionante, também analgésica, e ele abre a respiração. Então, naquela situação assim, tem alguma coisa querendo acontecer? Esse body splash ajuda a respirar melhor, ajuda a ficar bem. Ele, gente, ele é tão perfeito esse body splash. A bergamota, que vai trazer o alívio da tensão, o alívio daquela sensação de ansiedade, também melhora o sono. Então, eu posso espirrar no quarto? Posso. E aumenta a autoconfiança. O cardamomo, que é uma especiaria maravilhosa indiana, tá? Que tem uma ação analgésica e anti-inflamatória para o meu trato gastrointestinal, tá? Ele vai combater as dispepsias, então azia, aquela sensação de enjoo, sensação de ficar conversando com o que a gente comeu, náusea de todos os tipos, é um estimulante digestivo e ele melhora a confiança, o autocontrole e a objetividade. Foco, alvo, vou lá. Ó, então aqui eu já trabalhei a diminuição do meu estresse, a diminuição da minha ansiedade, eu aumentei a minha confiança, eu aumentei a minha disposição. Até agora só coisa boa com esse body splash, né? O gerânio do tipo malva é relaxante, é calmante, ele diminui a minha percepção de processos dolorosos. Tem uma certa ação antimicrobiana, então ele protege a minha barreira cutânea
é estimulante, me traz mais vigor para a vida. E também tem ação repelente. Então, além de eu estar passando um perfume, de eu estar passando uma substância que vai me deixar com um aroma agradável e me dá a sensação de bem-estar, também tem uma ação repelente. Gente, quem não precisa? O oak moss, o musgo de carvalho, que é essa plantinha bonitinha aqui, tem uma ação antimicrobiana moderada, vai aumentar a barreira de proteção da pele, porque ele estimula a nossa flora cutânea, então melhora, tá? E também tem uma ação anti-inflamatória. E ele dá aquele cheirinho mais herbal. O sândalo, que dá a sensação de força, de centro, de, de proteção, né? Porque é a madeira. Então, ele é um tônico cardíaco, ele dá mais vigor, né? Dá mais disposição para a gente fazer as coisas, dá o vamos lá, né? É um descongestionante também vascular e contribui também para a saúde cutânea, tá? E para quem está disposto a vamos parar de fumar, ele ajuda, tá? E ele traz para a gente mais a humildade, a clareza espiritual, a clareza de pensamentos. Ele é muito legal, esse cara. Os sândalos, né? Os sândalos estão muito presentes nos perfumes masculinos. O Diptyque odorata, que é a nossa semente de cumaru, também chamada de baunilha brasileira, tá? Delicioso. Para quem não conhece, o cumaru é uma delícia de verdade, tá? Tem uma ação anti-inflamatória, ajuda a diminuir processos de cefaleia e aqueles espasmos musculares, ajuda em quadros respiratórios, então, junto com um dos primeiros componentes que eu falei, que é o cedro da Virgínia, abre a respiração e vai auxiliar em quadros de ordem reumatológica, por quê? Porque ele diminui os espasmos e ele tem ação anti-inflamatória. Gente, uma baunilha que diminui a dor, que é coisa melhor? O patchouli, que também é um descongestionante vascular, tá? Tanto linfático quanto venoso, tem um poder analgésico, também tem ação cicatrizante. Então a gente está ficando bem de psique, tá ficando perfumado e tá cicatrizando a pele. Então tá tudo bem, né? Anti-inflamatório também age na rosácea, então ele diminui a oleosidade da pele e como ele tem ação cicatrizante, vai melhorar. E ele tem uma ação de estrogênio-like potencial. Então, ele é muito legal para mulheres em situação de TPM e pré-menopausa usarem. Olha que legal! Tá para a vida inteira usar, né? Esse splash. A mulher pode usar a vida inteira, né? O cravo, que é um anti-infeccioso de largo espectro, é anestésico e ele tira a fadiga, tá? Ele é um estimulante. Então, vamos para a vida. Acordar, passar esse splash e vamos para a vida. A sálvia esclareia, que acalma, relaxa, também atua sobre os vasos, então vai ter mais circulação sanguínea. Eu falei de vários aqui que são tônicos vasculares, né? Então o sangue vai circular melhor, vai oxigenar mais o cérebro, a gente vai ter mais disposição? Claro que sim. É um anti-infeccioso de baixo espectro, ele é fraco como anti-infeccioso, é um antiperspirante, então ajuda como desodorante? Ajuda. E também tem uma ação estrogênio-like. Olha, mulheres, TPM e pré-menopausa ou menopáusicas. O sândalo amíris, que tem no Intune, que eu amo de paixão, tá? Ele acalma, estimula a tranquilidade, vai dar serenidade e para quem tá querendo ali os seus momentos de namoro, também vai ajudar bastante. Então, dá pra gente usar? Dá pra gente usar, gente. O alecrim, que vai estimular e equilibrar o sistema nervoso central, melhorar o eixo hipófise ovariano, tá? Também melhora as nossas questões respiratórias, desfaz os bloqueios de plexos. Isso aqui. Acho que a gente teve um probleminha aqui. Foi o meu que travou ou vocês estão me ouvindo aí, gente?
Doutora Lude caiu, mas a gente já vai levantar ela aqui já já. Enquanto isso, eu não tenho slide, mas eu vou falar então de um outro lançamento que, gente, se arrependimento matasse, eu tava caída dura aqui no chão, ó, porque eu pedi para entregar em casa ao invés de retirar lá na convenção e o meu não chegou. E eu fui estudar esse óleo hoje, eu fiquei simplesmente encantada. Quem conhece o banho de floresta? Ah, voltou. Depois eu volto para Voltei, ele. gente, voltei. Aí, ó, Voltei, caí, mas levanta a mão. voltei. Então volta, depois eu falo do outro. Voltei. O alecrim. O alecrim, ele vai equilibrar nosso eixo hipófise ovariano, tá? Ele também ajuda a gente a respirar, desbloqueia os plexos dos chakras, tá? E ajuda a cicatrizar. E o jasmim, que vai também auxiliar nas questões depressivas, acolhe o nosso medo, acalma a pele e ajuda no pós-parto, tá? Na dor de parto e o pós-parto. E aí a gente vai pro nosso banho de floresta. Gente, que presente que é isso! Que presente que é isso! Obrigada, papai, obrigada. Você tava falando dele, né? Então fala, Ana, fala. Eu tô simplesmente apaixonada por ele, porque eu experimentei na convenção, fiz o pedido, pedi para entregar em casa e arrependi de uma forma que você não faz ideia, porque eu tô aqui querendo o meu Forest agora e não tenho. Mas ele é simplesmente um presente de Deus. Sabe aquela história da gente estar no meio da natureza e a gente realimentar e revigorar a alma? É isso que esse óleo faz com a gente. Traz um pedacinho da floresta para dentro de onde a gente estiver e reconecta a nossa essência com a mãe natureza de novo. Então, eu achei sensacional. Quem ainda não viu, vá ver o material que a gente tem lá no doterra.com, no cursosdoterra.com, porque vale a pena ter um curso dele maravilhoso e também você fica encantada com esse processo todo. Ele tem, ó, eu não fiz slide bonitinho, você não, mas eu tenho minhas anotações aqui, ó. Quer passar, ô Lud? Não vou Posso? te atropelar, não, lógico. Não Então vou te eu vou. atropelar, não. Então eu vou, porque é assim, ó, gente. Banho de floresta é uma terapia que existe no Japão já há décadas. Há décadas, há décadas. É isso, porque foi desenvolvido para trazer as pessoas de volta para a conexão. Quando o mundo ficou excessivamente acelerado e aumentaram muito os níveis de estresse, a Universidade de Tóquio começou a buscar maneiras, né, de entender formas das pessoas se reconectarem com o equilíbrio. E foram feitas pesquisas justamente nesse sentido. E aí, olha só que coisa legal. Chama Shin-Yoku, tá? Esse banho de floresta. E aí eu estava pesquisando e aí eu achei aqui um trabalho da Fiocruz, né? E isso aí é a foto de uma reunião da Fiocruz com o Instituto Brasileiro de Psicologia. E em 2021, eles começaram a trazer para o Brasil a ideia de instituir aqui em alguns lugares o banho de floresta. Por quê? Porque ele reduz cortisol, então vai tirar as pessoas do estresse exagerado, de tudo que está acontecendo, né? Da loucura que o mundo virou, especialmente porque a gente viveu pandemia e as pessoas surtaram, né? E o nível de cortisol lá em cima e as pessoas cada vez mais aumentando o número, né, de casos em todos os lugares do mundo de burnout, de suicídio, de perda de sentido na vida. Então, isso tem acontecido em todos os lugares do mundo e o banho de floresta tem sido difundido pelo mundo inteiro, tá?
melhora o número e atividade de células NK. Quem são as natural killers? São aquelas células do nosso sistema de defesa que vão lá, identificam células tumorais e acabam com elas. Quando essas células não estão em atividade adequada, é que se desenvolvem os tumores de natureza inadequada, os cânceres. E ela vai também, essa técnica, diminuir os sintomas depressivos, ansiosos. Por quê? Porque quando a gente está presente na caminhada em contato com a natureza, tudo isso acontece naturalmente. E eles foram identificando isso através de exames sanguíneos. Então, essa técnica foi acontecendo cada vez mais é, incentivado no Japão e difundido por causa disso. E aí, como que se estabeleceu e o que que foi percebido? Que as pessoas elas voltavam e elas relatavam. E o que foi visto, né? Por que que isso acontecia? As pessoas falavam dos cheiros na floresta. E esses cheiros, eles vêm por conta das fitocidas. O que que são fitocidas? São os óleos essenciais eliminados, porque o cheiro que a gente sente é dos óleos essenciais, que são os meios de comunicação das plantas para entre elas, uma planta com a outra, com a própria espécie ou com outra espécie de planta, com os animais que vão levar para essas plantas se reproduzirem em outros locais e garantir a existência dessas plantas em outros lugares, e o meio de defesa dessas plantas. Então, gente, são os óleos essenciais. É isso. Eles são resultados do segundo metabolismo da planta, não o primeiro. E aí, quais são os componentes do banho de floresta? São 11, tá? Tem o limão, que tem grande quantidade de D-limoneno, que vai fazer um aumento da nossa produção de dopamina e de serotonina. Então, aquela sensação de bem-estar imediato, mas também a sensação de bem-estar a longo prazo. O patchouli, que vai dar mais sensação eu fiz um monte de anotação aqui, ele estimula o sistema nervoso central e ele também diminui os quadros depressivos, além de diminuir cansaço, fadiga, ele vai estimular o sistema nervoso central. A magnólia, ela estimula na gente a percepção de compaixão, de autocompaixão e de conexão. Gente, isso é lindo. Então, permite que a gente esteja presente e se conecte. Então, é estar no lugar. Quando a gente vai para uma floresta, a gente sente os cheiros, a gente ouve os barulhos, a gente tem percepção e sensação física. Então, é totalmente diferente. Vai passear num parque, vai passear vai pisar nos gravetos e vai andar só no asfalto. É totalmente diferente, tá? Pinheiro siberiano, Siberian Fir, ele é analgésico, ele estimula equilíbrio. Você volta de uma caminhada no meio do jardim, no meio de um parque, você se sente mais equilibrado. E ele desacelera as emoções. O cardamomo também tem esse efeito de analgésico e ele estimula a paciência e a sobriedade mental. O cipreste regula o sistema hormonal das mulheres e ele tem a característica, né? Ele é esse pinheiro comprido e ele é flexível. Ele traz para a gente um pouco mais de flexibilidade. Aí a gente tem o lavandim, não tem a lavanda verdadeira. O lavandim, ele é um híbrido, ele é um casamento da lavanda verdadeira com a lavanda estoeca, que são duas lavandas originais, mas o lavandim é um híbrido. O lavandim, ele tem por característica diminuir a intolerância, ou seja, ele estimula tolerância, ele estimula paciência, ele estimula generosidade. E a primeira pessoa que recebe isso é a gente. Não é lindo? É lindo isso, tá?
diminui a irritabilidade. A toranja, a primeira coisa que ela vai fazer é a autocompaixão e diminuir compulsão. E isso a gente sabe porque ela diminui a compulsão por doce, né? Então ela abranda as formigas. E ela traz também a empatia, a capacidade de aumentar amor e perdão. Importante, né? O Hinoki, ele é também da família dos pinheiros, tá? E ele traz pra gente mais harmonia, mais calma, mais equilíbrio, mais tolerância. Todos eles trazem isso, né? É uma mistura de abrandar todas essas emoções do excesso de estresse. Olha que legal! O gerânio também é empatia, também mais amor, também mais perdão. E o petit grain do limão é a folha, tá? O petit grain que a gente conhece é a folha da laranja. Esse aqui é a folha do limão, tá? Então, ele também combate insônia e ele vai desacelerar corpo e diminuir cortisol. Então, gente, é um presente para a loucura do nosso dia a dia. É lindo, é lindo, é uma combinação perfeita. E para quem não consegue estar no meio da floresta, que a gente não consegue, né? E ir para um parque com tanta frequência, a gente faz assim: a gente coloca no difusor, aí a gente põe numa mãozinha assim, aí a gente faz assim e inala. Fecha os olhos, se imagina no meio da floresta, se imagina ouvindo quando a gente pisa no chão, quebrando gravetinhos, se imagina com a temperatura mais fresca das florestas, mais úmida. Ouve, ouve os bichos que estão ali, ouve os pássaros que estão ali. Sente, se entrega, se permite sentir o cheiro de madeira, o cheiro de terra úmida. Consegue? Que bichos estão ali que você está ouvindo? Que pássaros estão ali que você está ouvindo? É isso. A gente tem que se permitir. E a gente acabou de receber esse presente. Quer mais bênção do que isso? Só quando a gente se conecta com ele, neste mesmo momento, e agradece. Vou pedir licença para descompartilhar e voltar com vocês aqui. A cara da Sandrine tá ótima.